Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Mestre, eu sempre pergunto olhando pra trás, antes de qualquer coisa. Então eu queria saber como começou a sua relação com o São Paulo e qual que é a sua primeira memória como São Paulino. Bom, a minha relação é curiosa, tá? Porque minha mãe era corintiana. Fanática. Minha mãe corintiana fanática. Meu pai, santista. Nossa. Mas meu pai não gostava de futebol, não era a praia dele, santista, mas não acompanhava. Mas o meu avô e 2 tios, irmãos do meu pai, são paulinos, esses sim, fanáticos. Então eu fui levado ao futebol desde menininho, eu tenho foto lá de 4 anos com a camisa do São Paulo, tá? Então, meus tios me levavam aos jogos porque meu pai não era ligado. Meu pai gostava de turf, meu pai nunca foi ligado em futebol. Então, meus tios me levavam aos estádios. Irmãos dele ou irmão da sua mãe? Irmãos do meu pai. Do seu pai. Irmãos do meu pai. Meus 2 tios e meu avô paterno, São Paulino. Meu avô paterno, até curioso, naquele almanaque do São Paulo, meu avô paterno, em 1935, jogou 7 partidas no São Paulo. Que legal! Nicola, era um ponta direita, e jogou lá atrás no São Paulo. Então é uma coisa muito maluca que legal. Da minha história, né? Então eu venho essa ligação pela família do meu pai. A primeira lembrança que eu tenho, cara, eu não lembro do jogo, é muito engraçado isso, mas é de 1970, num jogo São Paulo e Ponte Preta, que a gente ganhou o campeonato, uma partida importante. Eu não lembro nada do estádio, mas eu me lembro no ombro do meu tio, saindo do Morumbi. Depois do jogo? Depois do jogo. É a única lembrança. Não lembro nada. Se eu me perguntar do jogo, não lembro nada do jogo. Mas eu fiquei com essa lembrança da saída do Morumbi, aquela multidão saindo do estádio e tal. Então é a primeira lembrança que eu tenho. Quantos anos você tinha? Ah, cara, 70 eu tinha 5 anos. É a minha primeira lembrança. Tava no ombro do seu tio, você lembra da sensação de estar no ombro dele depois de uma vitória do São Paulo? Depois de uma vitória do São Paulo. São Paulo ganhou esse jogo. São Paulo ganhou esse jogo. Então eu tenho essa memória. Agora, a minha relação com São Paulo, rapidamente, ela é tão louca que, assim, eu, menino, eu sou de uma família, minha mãe era costureira, meu pai marceneiro, né, de uma família muito humilde. Então, eu ia pro estádio do Morumbi, menino, isso aí com 12, 14 anos, tal, tomar conta de carro. É mesmo? Era isso. O que seriam os flanelinhas hoje, é isso? Os flanelinhas. Eu ia lá, quando eu conseguia, às vezes eu conseguia fazer o dinheiro para ir para entrar e comprar o ingresso lá da arquibancada, da geral na época. Quando eu fazia o dinheiro, bum, caía pro estádio e assistia o jogo. Às vezes não dava, era um outro momento. Caralho. Então eu ficava sentado nas barraquinhas ouvindo no rádio, porque naquele tempo abria os portões quando dava uns 30 do segundo tempo, 28, 27, abriam os portões para as pessoas, como o Morumbi era distante, abriam os portões para as pessoas irem embora. Muita gente saía antes do jogo acabar. E aí a gente aproveitava e entrava. Nossa, que entrava demais para ver 15 minutos de jogo. Entrava para ver 15 minutos de jogo. Você fez isso durante bastante tempo? Ah, cara, assim, dos 12 aos 14, 15 anos eu fiz isso aí. Depois eu arrumei um emprego, até os 14, porque com 14 aí eu arrumei aquele emprego de office boy, aquele início de vida, aí você começava a ter um dinheirinho que legal, dava cara, pra ir no estádio. Nossa, muito louco. Mas que emocionante você ir ao Morumbi com essa, né, com esse destino, né, de você cuidar dos carros e hoje você ser diretor de futebol. É muito louco, cara, né? Minha vida, eu tenho... por exemplo, eu comprei meu título no dia... Porque eu tenho 2 filhos. Tenho uma neta, a minha filha nasceu depois de 7 anos, meu filho. E minha filha nasceu, não tinha a menor condição de comprar o título do São Paulo naquela época. Quando meu filho nasceu, 7 anos depois, eu já tinha. Então eu comprei o título do São Paulo no dia que meu filho nasceu. Eu registrei o meu filho no cartório e fui pro Morumbi comprar. O que é quase a mesma coisa, né? São 2 batismos, né? 2 batismos. Então, assim, eu tenho muito orgulho de chegar onde eu cheguei, porque, assim, isso também a gente conversa muito do Júlio. Mesma situação. O Júlio vem da Zona Leste e tal. Talvez a gente seja a primeira geração de dirigentes do São Paulo que vem efetivamente da arquibancada, mesmo. Vem da arquibancada. É fato que a gente vem da arquibancada. Não, os outros são São Paulinos fantásticos, né? Não é essa a questão. Não precisa vir da arquibancada para ser um grande São Paulino. Mas a gente veio da arquibancada. O fato é que eu assisti jogos na arquibancada a minha vida inteira, já como conselheiro, que pode ficar na cativa, pode ficar... Eu ia para arquibancada como conselheiro enquanto eu não era... Qual arquibancada você ia? Eu sempre fui na arquibancada azul. Azul? Azul quando virou azul. Porque antes eu era... Quando o Morumbi não tinha os fechamentos... Sim.
eu era o torcedor que ficava atrás do gol do ataque. Sempre fiquei atrás do gol do Legal. ataque. Então, eu, no intervalo, dava a volta e via o outro Que lado. legal, Sempre legal. fiz isso a minha vida inteira. Depois que fechou, eu fiquei sempre na arquibancada azul, mais pro lado da amarela. Sim, Quase na mais pra cá. amarela lá. Sim, É, sim. sempre fiquei ali. Foi onde eu assisti os jogos de São Paulo. Mas, de verdade, eu não sabia dessa história, você guardando o carro. Cara, é uma história, parece ficção. De verdade. É De isso. verdade. Você voltar, pô, você tava lá no São Paulo agora, no sábado, contra o Red Bull Bragantino, né? Sim, claro. Claro. Eu imagino que você deve passar pelas mesmas alamedas, as mesmas ruas que você há não sei quantos anos. Cara, isso é muito emocionante, velho. Não, é muito emocionante, cara. Assim, é emocionante saber, né, que, assim, eu ia pro Morumbi sem dinheiro, né, cara, sem nada. Era um menino, né, e não era só eu, tinha lá um grupo de 4, 5, que eu morava na Vila Madalena, né? Quem ouve Vila Madalena hoje, né, naquela época, final da década de 70, década de 80, mas década de 70 era um bairro operário a Vila Madalena. O BNH é de BNH, minha esposa, por exemplo, que estou casado há 37 anos, a minha esposa eu conheci no BNH. Do Natingui? Da Natingui. Morei lá. Você morou lá, João então? Miguel Jarra 225. É isso, minha esposa morava lá no Que legal. penúltimo prédio antes da Natingui. Nossa, que legal. E eu conheci a minha esposa lá, porque uma tia minha morava no prédio, minha esposa morava, eu ia visitar minha tia. E via ela, ficava... Via, bom, começamos a namorar. Que legal. E casei lá. Então, eu nasci mesmo, nascido na Vila Madalena, porque eu nasci em 65, então eu nasci de parteira, na Vila Madalena. Na Vila Madalena? Na Vila Madalena. Em casa? Em casa, na casa da minha avó. Né, na Rua Purpurina. Sua avó torcia pra que time? Minha avó era São Paulina, porque era então por isso. a avó paterna. Então nasceu num berço de São No Paulino. berço São Paulino. E aí foi aí que eu fiz essa história. E a partir daí, um menino de rua, a gente brincava, né? Era outro tempo, não tinha perigo, não tinha nada. E a gente se reunia e ia pro Morumbi, principalmente, claro, quando a gente fala isso, né? Era jogo de domingo, a gente não conseguia ir jogo de quarta à noite, até porque naquela época o São Paulo jogava muito no Pacaembu à noite, porque o Morumbi era muito distante. Então tinha pouco jogo na década de 70, tinha pouco jogo, 77, 78, tinha muito jogo do São Paulo ainda no Pacaembu à noite, por causa da questão do transporte, da proximidade. Mas em jogos de domingo, a gente, meninos, fazia isso para conseguir ver o São Paulo, essa era a verdade.